Olá, boa noite. Hoje é 26 de fevereiro de 2017. Eu vou dar continuidade à partilha que eu fiz hoje mais cedo. Eu tinha falado sobre mecanicidade e consciência. E agora eu vou falar sobre a percepção total. O que é isso? A percepção total é a última fase onde o estudante ou todas aquelas pessoas que estão, vamos dizer assim, na trilha, né? Na trilha do autoconhecimento, na busca de si mesmo, e depois de tanto buscar, né? Caminhar, trilhar, essa pessoa adquire-se aí uma compreensão de que não há mais necessidade nenhuma de buscar, de fazer. Ou seja, a percepção total é justamente onde você chega ao ponto que não existe mais a mente, não existe mais a atividade, e sim a inatividade. Não existe mais o observador, ou a coisa observador e a coisa observada, né? Assim como existe no testemunho, né? Que é a segunda fase. E só para lembrar aqui, a primeira fase é a da consciência. Então a gente começa fazendo um trabalho de conscientização, né? Foi o que eu falei antes. Depois você passa por uma fase de testemunho de si e de tudo aquilo ao seu redor, né? E a terceira fase é a percepção total. A percepção total, acabei de dizer, na percepção total, você atinge o limite da total inatividade, onde toda a ação é a percepção. A percepção, nessa percepção não existe mais tempo, mais espaço, não existe mais busca, conhecimentos, não existe mais tendências. O que a gente fala sempre é nem o próprio pensamento, nem o próprio eu, o ego, tudo isso acaba. A percepção total é uma espécie de samadhi, né? É uma espécie de satori, uma espécie de nirvana. Isso é um nirvana. É onde os Budas, né, alcançam a suprema realização. Onde não existe mais eu, não existe mais mestre. Nessa percepção total, não existe... Por exemplo, você tem um círculo, né, e um ponto central. Na percepção total não existe mais o ponto, o observador, o testemunho. Existe apenas a superfície, e nessa superfície não há mais divisão. É a totalidade. Certo? Aí vem aquela pergunta: quem sou eu? Né? Quem sou eu? Aí você chega à conclusão: viver em totalidade é viver com o próprio ser, é viver a realidade do seu próprio ser, é viver em comunhão divina com o Pai, com Deus.
certo? Da percepção total é uma coisa que nos áudios, nas partilhas, eu venho sempre falando sobre isso, batendo nessa tecla, justamente para as pessoas, para os buscadores, nós, né, de um modo geral, ficarmos atentos a tudo, ficarmos atentos a tudo aquilo que possa vir, possa acontecer na sua vida, meu amigo, na vida, na sua existência, certo? A percepção total ela abrange outras realidades. Na física quântica é conhecido como a não localidade. Nessa não localidade é justamente onde a consciência maior ela está transcendida e está interagida com o próprio ser. Só para vocês terem uma ideia, muitos mestres atingiram essa percepção total. Ou seja, atingiram o cume, o ápice da transcendência. A transcendência do quê? Do ego. Daquilo que te impede, daquilo que te bloqueia, de ter uma percepção divina, pura, de ver a sua própria essência, ver no fundo quem realmente você é. Então, muitos mestres alcançaram essa percepção, foram muito além do ego, em vida. Posso dar alguns exemplos aqui. Nisargadatta Maharaj foi um. Ramana Maharishi foi outro. Osho, todo mundo conhece, adquiriu essa percepção total. Krishnamurti, creio eu também. Só que, falando assim, tem o próprio Muji, né? Muji, atualmente temos o Muji. Falando assim parece fácil, parece uma coisa assim, mas o próprio Buda, né, alcançou esse nirvana, esse estado transcendente de percepção total. Nessa percepção, quando atingida, nunca mais seremos os mesmos. Nunca mais você vai ser esse ser reativo, vai ser esse ser ignorante, vai ser esse ser mecânico. Você vai transcender, você vai transmutar, vai alcançar a sua própria divindade. Certo? Então percepção total é um nível onde você não precisa fazer mais esforço nenhum. Onde acho que não habita mais a vontade, o desejo, a mente, a razão, nada disso. Você está... Não existe mais nenhuma mente, nenhuma atividade. Você simplesmente
vai viver num estado sem ego. Viver num estado sem ego é viver totalmente ausente da personalidade e presente da essência. Então, essa partilha, ela é uma continuação da que eu fiz anteriormente, que eu não terminei por causa do tempo. E é muito bom falar dessa percepção, porque existem muitos estágios de desenvolvimento espiritual, né? Existem muitas técnicas, muitos ensinamentos. E você, nesse emaranhado, nessa busca, né, de conhecimentos filosóficos, pega um conhecimento aqui, aprende um aqui, aprende outro ali, aprende outro acolá, e assim vai. O tempo vai passando, entendeu? Isso tudo vai sendo registrado na memória, vai formando aí um eu, um tempo psicológico, entendeu? Vai formando aí uma própria barreira, certo? Aí você começa a perceber que para você se libertar, para você atingir a realidade, você vai ver que você não... No tempo da busca, a busca tem que parar. A busca parou. Aí você vai se sentir numa espécie de vazio, né? Numa espécie de esvaziamento. Você entra numa fase de esvaziamento de tudo aquilo que você aprendeu. Esse esvaziamento, quando ele é percebido totalmente, é que os budistas falam da percepção da vacuidade, da percepção do vazio. Onde, na medida que você for entrando nessa vacuidade, se esvaziando totalmente, até chegar a um ponto onde essa vacuidade, ela é, vamos dizer assim, ela é correspondida com a compreensão pura, a compaixão, o amor por todos os seres sencientes. Então, um dos sentidos principais de se meditar na vacuidade é justamente esse esvaziar total, essa percepção total, onde consegue-se aí, poderá conseguir aí uma compreensão, uma compaixão por todos os seres sencientes. Ok? Então a percepção, ela abrange muitos campos, né? O próprio taoísmo, o próprio budismo, o próprio Zen, né? Zen budismo. A percepção, ela é um ver, né? É um ver total, é um ver além da fronteira da mente, é um ver além do tempo, é um ver além do pensamento, além do eu. É um ver que se adquire através desse percebimento, onde sujeito e objeto não existe mais.
O que a gente fala assim, estar cônscio ou ficar cônscio, é justamente o estado onde você atinge essa percepção, sem o eu, sem o passado, sem o acúmulo, sem a memória. Ok? Então, assim, para não estender muito, nem complicar as coisas, esse é o terceiro estágio, terceira fase, onde não há mais nenhuma explicação, nenhuma pergunta, nenhuma resposta, não há nenhuma atividade, entendeu? É total inatividade. Não existe mais a mente, já vou repetindo aqui, não existe mais nenhum estado mental, nenhum hábito mental. É simplesmente o estado de ser. É aquilo que você é. Vamos dizer assim, quando você atinge esse estado, onde não há mais ego, há aí uma compreensão, há aí um amor, há aí a responsabilidade, a retidão, o respeito, o carinho por todos os seres. Não há defeito psicológico nenhum. A percepção total é um estado de bem-aventurança, certo? De amor por todos os seres. Não importa, não tem mais tempo, espaço. É simplesmente você mesmo. É viver dentro da sua faixa, dentro do seu ser existencial, sua linha existencial. É amar. Ok? Então eu queria só era concluir. Eu tinha começado hoje mais cedo, que eu tinha começado a falar sobre a mecanicidade e a consciência, né? Onde nós vivemos num estado mecânico, né? E na medida que você vai despertando, você vai trabalhando para se tornar cada vez mais consciente, para sair dessa inconsciência, né? Você vai desenvolvendo aí a testemunha, ela nasce como uma sombra, mas mesmo assim ainda existe aí a divisão, mas você entrando nessa fase de testemunho já é uma fase muito boa, onde você começa a observar tudo que se passa fora e que se passa dentro. Não vou entrar muito nisso, não. Aí você chega a um ponto que depois que você para tudo, você entra em total inatividade, nenhuma mente, nenhuma busca. E aí, a percepção total se encarrega do resto. Então, vou agradecer a todos pela paciência, que às vezes eu repito muita coisa, mas está dado aqui o recado, e espero que todos tenham entendido, e que todos, um dia, quem sabe, alcancem essa percepção total com a vida e com tudo. Ok? Então, meus amigos e minhas amigas, fiquem com Deus, uma boa noite e namastê para todos.